Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. O Brasil terá a maior missão da história em uma edição dos Jogos Paralímpicos fora do nosso país. São 254 esportistas com deficiência, 19 atletas guia, 3 calheiros da bocha, 2 goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo. Só não supera a participação nos Jogos do Rio, que reuniram 278 para-atletas. Agora eles vão brigar por medalhas em 20 das 22 modalidades em Paris, ficando de fora das competições do basquete em cadeiras de rodas e rugby em cadeira de rodas. E que comecem os jogos! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Tenho certeza que está todo mundo animado, né? A gente veio aí de uma onda de Paris, das Olimpíadas, que a gente viu muito envolvimento, muita gente aí se emocionando, e as Paralimpíadas promete demais, né? Eu acho que os atletas brasileiros, pelo que você falou aí, a quantidade de atletas já é uma superação por natureza. Eu tô preparada para sofrer, viu, Bruna? E para novamente ficar sentada tentando assistir o que passar na telinha. E o nosso primeiro convocado para esse especial é Ariosvaldo Fernandes da Silva, o Parré. Ele é de Campina Grande, na Paraíba, e vai buscar uma medalha no atletismo. Parré, parabéns pela convocação primeiro. Eu queria que você contasse a sua história no esporte paralímpico. Legal. A minha história, eu comecei com basquetebol em cadeira de rodas, né, na época de escola, que foi o primeiro contato que eu tive com o esporte paralímpico, né? Aí me apresentaram o basquete, porque na época era muito complicada a questão da pessoa com deficiência, né, tá participando de aula de educação física, e só que eu, toda a vida fui um cara que gostei de me cuidar, gostei muito de movimento e tal, de esporte, e com isso um professor falou para mim que existia, né, esporte para pessoa com deficiência, e na época me apresentaram o basquetebol em cadeira de roda. No início eu nem acreditaria, né, que uma pessoa com deficiência podia fazer esporte, principalmente o basquete, que era arremessar uma bola a quase 3 metros de altura. Então eu, no primeiro momento, eu nem acreditei muito, mas não tinha mesmo, de repente, o que perder, e resolvi ficar treinando, e fui gostando da coisa, e joguei 8 anos de basquetebol em cadeira de roda, tive vários títulos também com basquete, eu peguei seleção com basquete também, e aí depois eu migrei para o atletismo, e tô aí até hoje, né? Parré, você está no atletismo há quantos anos e qual é a sua deficiência exatamente? Olha, eu estou praticamente fazendo atletismo há 22 anos e a minha deficiência é a poliomielite, sequela de poliomielite. Qual que é a prova que você vai competir? 3 provas, né? 2 provas individuais, que é o 400 e o 100 metros. A minha prova-alvo é o 100 metros. E o revezamento misto também, que eu sou um dos atletas que posso estar acompanhando o revezamento. Tá, fala um pouquinho dos números para mim, quanto que você faz nessas provas, porque a gente perde muita noção, né, e às vezes a gente vê os atletas, os paralímpicos, às vezes a gente fala, gente, a gente não consegue fazer de jeito nenhum isso sem ter nenhuma deficiência, né, como é que você está hoje de tempo? É verdade, poucas pessoas conseguem fazer um 100 metros, um 400 metros na mesma velocidade, no mesmo tempo que um cadeirante, né, a gente consegue imprimir uma velocidade bem considerada. Pra você ter noção, o meu 400, a minha melhor marca é para 50 segundos, né? 50 segundos 20 é uma das minhas melhores marcas. E no 100 eu tenho um 14,34, que é uma marca que o ano passado a gente ficou em primeiro do ranking mundial, né, o ano todo com essa marca. E você treina muito, Parré, todo dia? Hoje em dia meu treino é dividido durante o dia em 2 períodos, né? A gente treina na parte da manhã e na parte da tarde, de segunda a sexta praticamente. E por que você decidiu fazer essa transição do basquete para o atletismo? Cara, assim, na verdade, eu não queria fazer essa transição, né? Na verdade, foi meio que forçado, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu jogava basquete, era apaixonado pelo basquete já,
E aí eu lembro que a minha equipe do clube que eu jogava, ela começou, os atletas, começou a ficar muito velho, e eu era um dos caras mais novos da equipe. E aí o meu clube resolveu parar de fazer esporte de alto rendimento, e aí eu sobrei, só que nessa equipe nesse clube já tinha uma equipe de corredor em cadeira de roda. Aí o professor Ulisses, que era o clube, que era o CTF, onde eu jogava basquete, me convidou para fazer parte da equipe de atletismo. Aí fui para lá, comecei de novo do zero, treinar sem conhecimento nenhum, e por incrível que pareça, eu gostei muito, que quando eu me deparei com a modalidade individual, que dependia muito de mim, aí eu acho que as coisas se encaixaram e deu bons frutos, e estou aí até hoje com esse monte de título, indo aí para a 5ª Paralimpíada, né? E você vive hoje do esporte, ou não? Você tem um trabalho paralelo a isso? Olha, eu tenho um trabalho que eu faço paralelo a isso, que é, hoje eu consegui desenvolver uma cadeira, né, de corrida, que é fabricada nacionalmente, que é fabricada no Brasil, porque isso é um legado que eu quero deixar, que o país consiga construir uma cadeira, uma boa cadeira, que consiga fazer alto rendimento, porque no começo da minha carreira eu tive uma dificuldade muito grande em adquirir, né, um bom material, uma boa cadeira. Então, hoje eu tenho uma fábrica, que é a Alpha Mix, que me ajuda nesse projeto, e a gente está desenvolvendo essa cadeira aí, já tem muitos atletas, inclusive eu, né, estou competindo com essa cadeira, vou para Paris com essa cadeira, né, a gente conseguiu com essa cadeira esse ano ser vice-campeão mundial, então eu creio que na Paralimpíada a gente vai tentar tirar o máximo dela para trazer um bom resultado. E eu pergunto isso do trabalho, né, Parré, porque a gente escuta das pessoas muito, mas você é só atleta, né, quer dizer, a gente sabe que é uma profissão, sim, mas a gente sabe que muitas pessoas não conseguem viver só disso. E você falou que você já participou, essa vai ser sua 5ª Paralimpíada, né? Como que você vê assim a quantidade de brasileiros, se o trabalho que é feito de confederação, a quantidade de pessoas que realmente, de atletas também, que topam entrar e que começam a desenvolver, você percebe um crescimento e um desenvolvimento nesse tipo nas Paralimpíadas? Sim, eu vejo um crescimento muito grande, e inclusive na base, né, com os garotos novos, e eu vejo e presencio isso todo dia aqui no Comitê Paralímpico, né, que faz um trabalho aí com a criançada, que isso é onde vai surgir outros Parré, com certeza. Então eu vejo que está crescendo muito esse número, né, e tem uma equipe no Comitê Paralímpico que trabalha com seriedade em relação a isso, né, para cada vez mais tá aparecendo atleta, e não só na corrida em cadeira de roda, o CPB faz isso nas outras modalidades, a gente vê que o número de atletas paralímpicos da escolinha do CPB é muito grande. E qual a expectativa de medalhas para esse ano em Paris? A gente quer medalha, Parré. Assim, a gente sabe que o importante é participar, mas a gente chora quando vem uma medalha, viu? Ah, não, isso é o objetivo principal, né? Eu vou falar por mim, vou para minha 5ª Paralimpíada, e eu acho que é uma das medalhas que me falta no meu currículo, e eu trabalhei muito para isso, né? Confesso para você que eu não consigo te falar que cor vai ser essa medalha, mas eu quero ter entre as 3 medalhas, de ouro, prata ou bronze, né? A gente fez um trabalho muito forte voltado para esse objetivo, e eu creio que chegando numa final lá, o primeiro objetivo lá é passar para a final, e na final a gente vai tentar dar o melhor da gente para estar conseguindo essa medalha, né, para o Brasil e para a categoria. Os Jogos Paralímpicos de Paris vão reunir mais de 4.400 atletas de 185 países até o dia 8 de setembro, e um deles é o convidado do Band News em Forma, Ariosvaldo Fernandes da Silva, o Parré do atletismo. Desde que você foi para o atletismo, você tem percebido uma evolução nos treinos, na própria modalidade? Tem ficado cada vez mais competitivo, até para vocês terem justamente essa evolução no esporte? Olha, pior que sim, viu? E eu falo, a gente já com várias experiências de vários eventos, assim, Paralimpíada, de Mundial, de Pan-Americano que a gente participa, a gente vê uma evolução muito grande, tecnicamente, né?
principalmente na corrida em cadeira de roda. Hoje, no meio paralímpico, se você olhar, é um dos índices mais complicados que tem é a corrida em cadeira de roda, porque o nível técnico lá fora é extremamente forte. Então, os atletas toda hora estão quebrando o recorde mundial, estão melhorando as marcas. Então, isso reflete no mundo todo, né? É porque tem um avanço tecnológico muito envolvido nisso também, né, Parré? Tem. Ô, Parré, e me fala uma coisa, você acredita, fala pra gente como é que hoje é o cenário paralímpico dos atletas, né? Você está com 47 anos, você acha que cada vez mais cedo tem gente mais nova participando, se sim ou não, e essa longevidade dentro desse alto rendimento de para-atletas, ela também é uma realidade ou não? Não, sim, é uma realidade, porque hoje em dia, até mesmo quando a gente fala que a gente usa um esporte que a gente tem, vamos falar, um implemento, uma cadeira de roda, uma próxima coisa, termina que no meio paralímpico as pessoas conseguem competir com a idade bem mais avançada, entendeu? Eu tenho uma noção, eu tenho 47 anos, mas eu já competi com atleta na 50 anos, com 61 anos no Paralímpico, correndo em cadeira de roda. Então, isso tem uma longevidade, né? Tem uma maior. É diferente do atleta convencional olímpico, que você tem noção, o maior velocista do mundo, que foi o Bolt, ele aposentou, acho que ele estava com 20 e poucos, 30 e poucos anos. Então, você tem noção, né? Com o Paralímpico, a galera vai bem mais. Quero agradecer demais a participação do Ariosvaldo Fernandes da Silva, o Parré, que vai competir na classe T53 do atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris. Parré, boa sorte, obrigada pela entrevista, viu? E até uma próxima. Obrigada, Parré, boa sorte e Obrigado. Aproveite bastante as Olimpíadas. Por nada, eu que agradeço. A palavra inclusão se tornou quase obrigatória quando o assunto é esporte paralímpico. E sorte a nossa de ter pessoas que se dedicam a tirar essa palavra do papel e torná-la um ato. Ainda no clima dos Jogos Paralímpicos de Paris, o Band News Informa tem o prazer de receber a fundadora e diretora da Associação Desportiva para Deficientes, Eliane Miada. Seja bem-vinda, Eliane. Olá, muito obrigada pelo convite. Bom, eu queria primeiro que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, Eliane, qual é o propósito da Associação Desportiva para Deficientes? Bom, a ADD, ela é uma organização que ela foi fundada há 28 anos, né? E nós temos como propósito auxiliar todo o desenvolvimento das pessoas com deficiência, seja ela crianças, adolescentes e atletas paralímpicos, dando suporte e apoio para a inclusão por meio do esporte. E isso, desde que ela surgiu, sempre foi mais para crianças e adolescentes ou não? Ou ela já pega mesmo pessoas adultas? Não. Quando ela surgiu, há 28 anos atrás, o propósito era a gente estar profissionalizando o esporte adaptado no Brasil. Naquela época, o Comitê Paralímpico estava surgindo, ou nem tinha ainda constituído, e a gente tinha a ideia de criar uma equipe de basquete. Então, iniciar com a modalidade para adultos no basquetebol em cadeira de rodas. E aí, com isso, nós criamos a primeira equipe da instituição, né, a equipe chamada Magic Hands, né, que ela ainda existe hoje, né, ela é campeã brasileira, enfim, de basquete. E então surgiu para a gente atender o esporte de alto rendimento. E, na verdade, o que aconteceu foi justamente quando a gente começou esse trabalho trabalhando com os adultos, a gente percebeu que só o esporte por si só não ia trazer todo o processo de inclusão deles, porque muitos atletas, eles eram pessoas que estavam ali na rua vendendo bala, pedindo esmolas, né, e que tinham largado seus estudos. E como propósito, então, a gente tinha como uma missão já muito forte desde o início, como propósito, que era, a gente queria sim auxiliar e ter e profissionalizar e ajudar o esporte de alto rendimento, mas focado e direcionado no atendimento e na melhoria de qualidade de vida e inclusão das pessoas. Uhum. Então vocês, num primeiro momento, atendiam pessoas que não necessariamente pensavam em ser atletas, é isso? Isso. Nós
começamos a primeira equipe com pessoas, tinha alguns atletas que vinham, que já praticavam em outro clube, mas nós inseríamos pessoas que quisessem, né? Mesmo alguns que já tinham um pouco de habilidade ali no esporte, ou já tinham alguma familiaridade com o esporte, mas eles não tinham a parte social, vamos dizer assim, toda desenvolvida, né? Então eles estavam, como eu falei, muitos deles eles trabalhavam ali no Farol. Era tipo, enganava, né? Falava que eles vinham lá e aí faziam um esporte, aí eles faziam parte da equipe, é quase isso. Exatamente. E assim, o que chamou a atenção, porque eu sou uma das fundadoras, o Steve Dubner, ele é um dos idealizadores, né? Ele é professor de educação física, apesar do nome ele é brasileiro, mas ele atuou muito fora do país. Então lá ele tinha ele estava acostumado a chegar para dar aula, por exemplo, e os atletas chegarem de carro, isso nos Estados Unidos, né, a gente está falando, porque ele morou lá, chegavam de carro, eles já tinham as próprias cadeiras de rodas de basquete que eram cedidas pelo governo, tinham suporte financeiro, tinha uma estrutura educacional, tinham universidades que apoiavam, porque nos Estados Unidos isso é forte, né, e universidades apoiavam o esporte e o desenvolvimento deles. Então, quando ele chegou aqui, foi até engraçado, porque ele se assustou. Ele ficou muito tempo fora, ele morou a vida dele fora, sempre. Então, ele achou que o governo ia dar todo esse suporte, que ele tinha tudo isso. E aí, ele se deparou com pessoas que, às vezes, iam para o treino para comer o lanche que era fornecido. E também que não tinha estrutura, que não tinha cadeiras de basquete. Então, são várias situações que ele se deparou, que ele começou a questionar a gente que morava aqui, né, no Brasil, começou a questionar por que o governo não ajudava, por que era assim. Então, a gente foi refletindo e mudando, e então fomos entendendo isso, e mudando um pouquinho, mudando um pouquinho o que nós queríamos, né, escrevendo, na verdade, a nossa história, não era nem mudando, a gente escreveu nossa história para que a gente queria, sim, ter o propósito de ajudar o esporte paralímpico, de ter equipes competitivas, mas nós queríamos, acima de tudo, que essas pessoas fossem pessoas que depois pudessem escolher suas próprias profissões, que pudessem estudar, onde elas vivessem do esporte, elas tinham o esporte ali como uma ferramenta mesmo de inclusão. Hoje vocês têm programas diferentes, né? Vocês têm um que é de alto rendimento e outros para pessoas que fazem o esporte mais como um hobby? Como que é? Isso, funcionou porque assim, aí nós percebemos que qual que era o problema? O problema é que as pessoas não estavam preocupadas, não queriam estudar, né, enfim. Então elas largavam seus estudos e automaticamente não tinham profissão. Então nós iniciamos a primeira escola de esporte para crianças com deficiência. Então, nós começamos a ter um olhar, continuamos dando atendimento para os adultos, dando suporte que eles precisavam, numa capacitação, mas a gente queria entender por que as crianças abandonavam a escola, por que os pais aposentavam as crianças ao invés de deixar elas seguirem, né, o fluxo natural aí. Então, nós criamos a primeira escola de esporte e começamos a atender as crianças num projeto que era esporte e educação. Então, junto com o colégio particular aqui de São Paulo, nós levamos as 10 primeiras crianças. Essas 10 primeiras crianças, elas tinham atividade física e esportiva pela equipe da DD multidisciplinar dentro do colégio. E em contrapartida, o colégio, que é um colégio particular, e ele deu as bolsas de estudo para essas crianças até elas terminarem o colégio. Então, esse foi o nosso primeiro modelo e o nosso primeiro exemplo. E disso, por exemplo, dessas 10 crianças, a gente tem exemplos maravilhosos. Uma das crianças são concursadas, trabalham são concursadas, ou em órgãos públicos, outras seguiram as profissões que elas queriam, uma estuda comunicação, trabalha numa grande empresa, e assim vários exemplos. Então, como isso a gente viu que com essas 10 crianças, e a gente dava suporte, a gente estava dando suporte esportivo e o apoio educacional, a gente seguiu com esse modelo.
E a partir desse momento que dava as atividades físicas e esportivas, aí foram surgindo alguns talentos, e talentos de grandes nomes, né, como o Daniel Dias é um deles, né, que surgiu ao longo do tempo. Então a gente foi dando, dentro da escola de esporte, ela não chega a ser, não é um lazer, são atividades físicas esportivas, onde eles têm um conhecimento e eles fazem atividades de acordo com a sua capacidade física, né, e tipo de deficiência, mas sem um compromisso necessário quando ela entra, dela ir para o alto rendimento. Ali vai surgir os talentos, surgiram vários talentos, e aí eles são direcionados para outros programas que a gente tem. Os Jogos Paralímpicos de Paris começaram e o Band News Informa não ia deixar passar esse momento. A gente está conversando com a diretora da Associação Desportiva para Deficientes, Eliane Miada, a entidade que tem justamente programas de alto rendimento, como a gente falava há pouco. Camila Hirsch, com você. Eliane, vocês têm, assim, a associação de vocês, né, a ADD, Associação Desportiva para Deficientes, ela é uma associação que ela tem um contato direto com o Comitê Paralímpico, porque um dos grandes problemas que a gente vê de inclusão de esportes, nas Olimpíadas, inclusive, é a organização de confederações, de federações, de associações. Como é que está hoje isso no Brasil? Essas associações para chegar nesse nível do desenvolvimento paralímpico de atletas. A formação ela é muito parecida com o esporte olímpico, existe o Comitê Paralímpico, existem as confederações, né? Existem as federações e existem as associações e clubes como o nosso, então nossas associações. No Brasil, existem muitas organizações que trabalham com o esporte adaptado, de forma, só que o que acontece hoje é que a maioria das organizações, dessas instituições, elas trabalham apenas direto com alto rendimento e alguma modalidade específica. Então, existem clubes que trabalham mais com voleibol, outro com futebol. Para isso foi criado também o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que está tentando aí fazer essa organização, né, para que capacite os clubes, para que eles consigam desenvolver e trazer mais talentos, né? Para que essas associações e clubes estejam organizados, possa ter até uma unidade maior para poder ter uma representatividade maior também, né? É exatamente isso, precisa ter, porque assim, e um dos principais problemas disso passa-se pela gestão. Então, muitas organizações elas foram fundadas por pessoas que amavam o esporte, ou que eram ex-atleta, e às vezes eles não seguiram com uma capacitação, e hoje em dia a organização e a gestão de uma organização, ela é fundamental para que você consiga manter as estruturas e consiga ajudar cada vez mais pessoas, né? Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a diretora da Associação Desportiva para Deficientes, Eliane Miada, no nosso especial dos Jogos Paralímpicos de Paris. Obrigada, parabéns pelo trabalho e até uma próxima, Eliane. Obrigada, até logo. Obrigada, Eliane. Quantas pessoas são necessárias para fazer um paratleta atingir o desempenho máximo que ele tem para entregar? O Band News Informa recebe agora uma dessas pessoas que trabalham justamente para criar novas estrelas. Sileno Santos, vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Sileno, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Bruna, Camila e todo mundo que nos escuta aqui na Band News, para a gente poder falar um pouquinho aí do paradesporto e do esporte paralímpico no Brasil. Legal, a gente acabou de ter uma conversa, Sileno, com a diretora da Associação Desportiva para Deficientes. A gente falava, por um questionamento da Camila, né, sobre essa unidade de associações, confederações, para a gente ter o esporte paralímpico desenvolvido no nosso país, né, para que ele possa crescer. Então eu queria que você explicasse qual é o papel do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos nessa formação de novos atletas e na evolução das modalidades. Bacana. Bom, a prática do esporte, independente dele ser para pessoa com deficiência ou não, ele é realizado no Brasil através dos clubes, né? Então, nós temos aí na nossa matriz da Organização Desportiva Nacional a distribuição das entidades que fazem a organização.
No esporte paralímpico, os clubes e associações que desempenham a prática do esporte para essas pessoas com deficiências, elas são mantidas e são apoiadas com ações do CBCP, que é o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que acaba revertendo em projetos os recursos da lei das loterias para a manutenção das atividades que envolvem as pessoas com deficiência. Isso envolve a formação e participação em competições nacionais e também internacionais. E eu acho que tem 2 pontos legais para a gente trazer aqui, Sileno, que talvez sejam 2 frentes de trabalho, né? Uma que é essa parte técnica de você trabalhar com atletas, com entidades, enfim. E a outra é você trabalhar a parte até, diria, social da coisa, que é a gente criar o sentimento no brasileiro de pertencer também a esse esporte, né? Porque a gente vê uma conexão muito forte, como a gente viu agora, de toda a população torcendo pelos atletas na Olimpíada. Qual é o desafio da gente criar essa mesma conexão, esse mesmo sentimento, essa mesma torcida das pessoas pelos atletas paralímpicos? E se tem crescido, né, esse sentimento entre a população aqui no Brasil? Graças a Deus tem, sim, são ações como essa que a Band está fazendo, de fazer com que as pessoas saibam mais do esporte para a pessoa com deficiência. Desde a realização das Paralimpíadas do Rio em 2016, a gente nota, né, e também com as transmissões pela TV, um grande envolvimento do público. Então, na nossa associação, por exemplo, que é a ADD, que você já conversou com a Eliane, aumenta significativamente o número de pessoas que nos procuram para serem inseridos em modalidades como basquetebol em cadeira de rodas, vôlei, natação, atletismo. Então, eu acredito que, infelizmente, o Brasil tem uma cultura, não só no Paralímpico, mas no esporte como um todo, na época que tem as Olimpíadas, as Paralimpíadas, todo mundo se envolve. Mas, certamente, a cada dia tem tido mais e mais pessoas que entendem a importância da prática esportiva para as pessoas com deficiência, e que eles são vistos como atletas mesmo, que têm as suas exigências enquanto atletas, enquanto performance atendida, tal qual um atleta olímpico também. Ô Sileno, e uma pessoa, por exemplo, que gostaria de praticar, que tenha uma deficiência, né, que poderia praticar algum esporte, elas podem ligar para vocês, para esse Comitê Brasileiro de Clubes, e vocês indicam associações, porque é tão difícil saber onde também, às vezes, a pessoa, onde que ela pode treinar, que esporte que ela pode experimentar. Tem sim, hoje o melhor contato que se tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, é a própria ADD, né, a gente tem um site muito, muito bacana, que é o www.add.org.br, onde lá as pessoas podem fazer um contato, e a gente indica também onde que existe essa prática esportiva em outros locais do Brasil. Então, é um serviço que a gente presta também para que mais pessoas possam estar envolvidas e interessadas em começar a prática do esporte, né, tendo não uma deficiência que limita, mas não impossibilita a prática do esporte. E tem alguma modalidade específica que o Brasil tem se sobressaído quando a gente fala em esporte paralímpico? A natação é impressionante como traz medalhas, né, para o Brasil, mas tem alguma modalidade específica que tem se desenvolvido e que tem chamado atenção? Tem sim. O Brasil é uma potência paralímpica, né, em termos de medalhas. A gente conquistou aí o sétimo lugar nas últimas Paralimpíadas de Tóquio. E as modalidades que mais nos beneficiam em termos de número de medalhas é o atletismo e a natação. Isso porque são esportes altamente inclusivos, que permitem a participação de pessoas com diversos tipos de deficiências, e essas pessoas, elas são divididas, esses atletas são divididas em classes e em provas. Então, isso acaba dando um número bastante grande e elevado de possibilidades para o Brasil obter essas medalhas. Existem aquelas modalidades também um tanto quanto menos desenvolvidas ou menos conhecidas, né? Nós temos a esgrima e a bote paralímpica, que também congrega bastante opções, e modalidades como o vôlei, próprio vôlei sentado nosso, o vôlei paralímpico é muito bom, e a gente vai torcer para que esses atletas consigam aí se sobressair e trazer mais e mais medalhas para a gente. Deixa eu só aproveitar que a gente está falando das modalidades. O que faltou para o Brasil conseguir a classificação no basquete nos Jogos Paralímpicos de Paris agora?
Ah, bacana, boa pergunta. Então, a gente tem trabalhado nos últimos anos com a renovação, né? O Brasil, ele desde 2001 de 2001 para frente, teve bons resultados em termos de participação e presença em competições. Esses atletas acabaram se tornando mais velhos e não houve, assim, um cuidado muito grande das gestões anteriores com a base. Isso foi retomado a partir de 2021 e nós temos que dar o tempo para que esses atletas possam adquirir o amadurecimento necessário para poder estar aí representando o Brasil nas competições. É a modalidade que eu mais gosto, enfim, né, que eu sou descendente do basquete, mas eu tenho certeza que nos próximos anos, que sai em 2028, a gente já possa ter uma equipe masculina ou feminina nas Paralimpíadas de Los Angeles. São as campanhas, né, Sileno, que precisam ser bem feitas, e a gente vê isso, o que a gente vê muitas vezes acontecendo nas Olimpíadas, por ter ser uma coisa mais exposta para a gente, se replica nas Paralimpíadas, né, mas eu perguntei para o Parré sobre, agora no programa, um pouquinho antes, sobre a idade das pessoas, dos atletas paralímpicos, e ele falou bastante dessa longevidade, né, e como é que tá, é mais fácil, ele falou da longevidade, mas e os mais novos, né, tem muita gente, é mais difícil de crescer as pessoas mais novas com deficiência dentro da Paralimpíada? Ah, legal, Camila. Então, nós temos que pensar que os praticantes com deficiência do esporte, eles podem ter uma deficiência congênita, ou eles nascem com algum tipo de deficiência, ou eles adquirem em um certo momento da vida algum tipo de deficiência, dado um acidente de trânsito, uma queda, uma doença. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida após o nascimento também. Normalmente, as pessoas que se tornam deficientes, elas têm uma idade um tanto quanto mais avançada, então a gente acaba tendo, de fato, um maior número de pessoas mais velhas se tornando deficientes. E a quantidade de pessoas que nascem com deficiência, dado aí as questões que envolvem as melhorias das condições de saúde, acabam limitando graças a Deus limitando, né, que pessoas com deficiência acabam nascendo. E essas pessoas que nascem com deficiência, muitas vezes elas trazem uma série de dificuldades, tanto familiares como pessoais, que precisam ainda ser transpostas até ela chegar no esporte. Então, na nossa associação, por exemplo, a gente atende crianças a partir de 6 anos de idade, mas em comparação, os mais velhos são aquele número que realmente tem mais quantidade. Ao longo de 11 edições de Jogos Paralímpicos, o Brasil conquistou 373 medalhas. E tem muita gente por trás da preparação dos paratletas que sobem ao pódio. Uma delas é o nosso convidado, Sileno Santos, vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Camila Hirsch. Pois é, eu queria perguntar, você pode responder no final isso, tá, Sileno? Para quem que você está torcendo? Você vai falar que é para todo mundo que está indo, porque ter atleta perder de vista literalmente, mas antes, eu tenho uma curiosidade, porque, gente, eu estudei com o Sileno, a gente estudou na mesma sala dentro da USP, a gente estudou os 4 anos ali juntos, e eu nunca vou me esquecer da nossa aula, que o dia que chegaram as cadeiras de rodas dos jogadores de basquete, e você foi para várias Olimpíadas como técnico da seleção de basquete paralímpica, eu lembro que a hora que eu fui sentar, meu quadril não cabia dentro da cadeira, eu falei, gente do céu, não vai dar nem para brincar ou para testar, porque eu lembro que a gente teve essa aula. E aí eu queria saber o que te levou a trabalhar com isso e como é que foi esse processo? Ah, bacana. Obrigado pelas lembranças, Camila. A gente, em termos de atletas que a gente torce, né, evidentemente os atletas da nossa associação, a gente tem o Parré que foi entrevistado há pouco tempo por vocês, o Elton também é um atleta super medalhista, que com certeza a gente está mandando todas as energias positivas para ele, tem o Vinícius Bellator também, e temos a Beth Gomes também, do atletismo, que é ex-atleta de basquetebol também. Eu resolvi trabalhar, não tive durante a formação um direcionamento específico para o basquetebol em cadeira de rodas, mas sim para o basquete, e houve até de uma contemporânea nossa, a Márcia Grigol, que já trabalhava com esse público, né, com os atletas com deficiência, me apresentou um time de basquete, que até então
eles eram treinados por pessoas da área da fisioterapia, ou pessoas que não tinham uma capacitação técnica grande no basquete. E eu vim agregar isso, porque eu tinha um conhecimento técnico, mas não conhecia nada sobre as deficiências. Então foi um casamento muito bacana, porque eu aprendi muito com os atletas e eu ensinei eles a jogar basquete. Pelo menos eu tentei, consegui fazer alguns atletas com nome, destaque no cenário nacional, e assim, em termos de missão, eu me sinto muito contemplado. E mais que isso, pessoas do bem, que formaram aí, graças ao seu envolvimento com o esporte, um futuro muito mais promissor do que se eles não tivessem inseridos no esporte. Agradeço demais a conversa com Sileno Santos, vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Obrigada e até uma próxima, Sileno. Obrigada, Sileno. Nada, eu que agradeço e foi um prazer aí conversar com vocês e torçam pelo Brasil. Camila Hirsch, hora de ir embora e hora de torcer para os nossos atletas nas Paralimpíadas. Ai, Bruna, espero que a gente se emocione bastante e que todo mundo volte satisfeito de lá. Boa semana para você, Bruna, boa semana para todos os ouvintes. E você, ouvinte, pode acompanhar outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil Band News em Forma no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.